Hoje nós falaremos sobre o resumo da lei moral de Deus e está baseado no nosso breve catecismo de Westminster, perguntas de número 41 e 42. A referência bíblica está em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar. Senhor Deus, nos dá sabedoria, discernimento, clareza da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo traga luz à Tua Palavra para que possamos entendê-la, acolher no nosso coração e praticar no nosso dia a dia. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a lei no Antigo Testamento, como nós já vimos aqui nas lições anteriores, ela era composta de leis morais e leis cerimoniais. As leis cerimoniais, como já dissemos, elas foram designadas especificamente para o povo hebreu, para a nação hebreia, que eles viviam num regime de teocracia, ou seja, do governo de Deus. A palavra teocracia significa governo de Deus. E essas leis cerimoniais, nós também já vimos no estudo anterior, que elas foram abolidas na nova dispensação, ou seja, na nova aliança, na vinda de Cristo, elas foram abolidas porque o povo de Deus deixou de ser apenas aquele povo restrito a uma nação. O povo de Deus agora é uma família que está em todas as nações, todas as línguas, todas as tribos, todos os povos, e ela não está mais restrita a uma única nacionalidade, que era aqui o caso do povo hebreu, o povo de Israel. E elas foram abolidas porque elas eram temporárias, elas eram apenas tipo de Cristo, sombras de Cristo. Quando Jesus Cristo vem, então essas sombras, esses tipos, elas perdem a sua validade, porque agora é o próprio Cristo que está ali, aquelas sombras, aqueles tipos que apontavam para Jesus. Agora Jesus Cristo chegou e não há mais necessidade desses tipos e dessas sombras. Elas foram abolidas, mas uma coisa importante que nós devemos dizer é que elas foram abolidas no seu uso, mas não foram abolidas na sua importância. Foi abolida no seu uso, mas não nos seus efeitos, pois elas têm importância para nós hoje, porque elas eram sombras daquilo que hoje Cristo é, daquilo que nós encontramos em Jesus Cristo. Por isso, nós não estamos mais obrigados no cumprimento das leis cerimoniais. Não estamos mais obrigados a praticar a circuncisão, a celebrar a Páscoa, as festas de Pentecostes, as festas das colheitas. Nós não estamos mais obrigados a retribuir olho por olho, dente por dente, porque agora na nova dispensação tudo é novo, tudo é diferente. Mas a lei moral, ela não perde a sua validade. Quem perdeu a validade foi a lei cerimonial, porque ela foi cumprida em Cristo. Mas a lei moral, que são os 10 mandamentos, elas já eram leis divinas antes mesmo de sua promulgação, antes de se tornar o código de lei escrito dos judeus. Elas já existiam desde o começo do mundo, desde quando o homem entrou no mundo. Essas leis já existiam porque elas estavam escritas nos seus próprios corações. E elas continuam para sempre. Então, o primeiro resumo
da lei moral, ela aconteceu no Antigo Testamento, após a saída do Egito e tendo Moisés como o seu legislador. Assim que o povo saiu do Egito, saiu um grande número de pessoas, milhões de pessoas que saíram do Egito, e ali aquele povo já era considerado como uma nação e precisava de um código de lei, precisava de um estatuto para ser governado, e é aí que Moisés, como legislador, recebe de Deus as tábuas da lei, que vai servir agora como a Constituição, como código de lei, como a carta magna daquele povo. Isso era necessário para instituir o povo como uma nação. Uma nação não tem que ter um conjunto de leis, tem que ter uma carta magna, tem que ter uma Constituição para lhe reger. E então foi por isso que a lei de Moisés deu essa cara, né, de nação ao povo de Israel. Na verdade, a lei foi uma regulamentação, foi uma sistematização e ela foi promulgada como Constituição do povo hebreu. Ela já existia, mas ela não tinha ainda um sistema, ela não tinha ainda uma regulamentação escrita. Ela existia nos corações, ela existia moralmente. É tanto que quando há o primeiro assassinato, Deus disse ao assassino que se ele obedecesse à vontade de Deus, ele não teria problema, não teria dificuldade, porque a lei já existia. Então foi regulamentada, sistematizada, promulgada como Constituição de um povo, nesse caso aqui o povo hebreu. E toda a lei moral já existente, ela foi resumida no Sinai em 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos estão firmados na palavra de Deus, registrado lá em Êxodo, capítulo 20, versículos de 3 a 17. E esses 10 mandamentos são os seguintes, todos nós já conhecemos, mas é bom a gente sempre lembrar. Diz assim, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura ou de alguma semelhança de Deus, segundo mandamento. O terceiro mandamento é, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quinto, honra o teu pai e a tua mãe. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo, não cobiçarás nada do teu próximo. Estes 10 mandamentos, eles foram divididos lá no Antigo Testamento em duas partes, que nós chamamos também de duas tábuas, as tábuas da lei. Do primeiro ao quarto mandamento, e aqui nós estamos falando do resumo dos 10 mandamentos, né? Da lei, do primeiro ao quarto mandamento, trata do relacionamento do homem com Deus. Do primeiro ao quarto mandamento, vai tratar do relacionamento dos humanos com a divindade, com Deus, com o Criador, com o Pai. E do quinto ao 10º mandamento, ele trata do relacionamento do homem com o seu próximo, ou da relação dos homens com os próprios homens. E o segundo resumo da lei, ele foi feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O primeiro resumo foi feito com Moisés, que ele pegou todas aquelas leis orais, as leis que existiam que não haviam sido sistematizadas e transformou em 10 mandamentos, que se tornou a Constituição do povo judeu, junto com as leis cerimoniais também. E o segundo resumo da lei, nós estamos falando da lei moral, porque a lei cerimonial agora já não tinha mais a sua validade, acontece no Novo Testamento, ou seja, na Nova Aliança, no tempo de Cristo, tendo como protagonista o próprio Jesus. Jesus também resumiu o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, em duas partes. Isso está registrado lá em Mateus capítulo 22, versículos de 37 a 40, que nós acabamos de ler. E uma dessas partes, ele também vai dividir ela em duas partes. O primeiro mandamento
uma dessas partes, ela tem a mesma coisa que está lá no Antigo Testamento, ela trata do relacionamento entre o homem, Deus e o homem, e a segunda parte trata do relacionamento entre o homem com o homem, os relacionamentos interpessoais. Jesus, ele resume em os primeiros 4 mandamentos. E aí, qual é o resumo que Jesus faz dos primeiros 4 mandamentos do Decálogo? Porque Jesus vai pegar os 10 mandamentos e vai transformar em 2. Ele vai resumir. Ele não vai diminuir, nem vai alterar, não vai suprimir, nem aumentar nada dos 10 mandamentos. Ele apenas vai fazer um resumo. E qual é o resumo dos primeiros 4 mandamentos? É o seguinte, ele diz assim, é amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Então, quando nós amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, então nós estamos cumprindo os 4 primeiros mandamentos do Decálogo, ou seja, os 4 primeiros dos 10 mandamentos. E esses mandamentos, eles tratam, esse primeiro mandamento aqui de Jesus, que foi sintetizado daqueles 4 mandamentos, ele trata dos deveres da piedade e da religião, pelos quais a majestade, que é Deus, e a sua santidade deve ser cultuada. Então, a forma de cultuar a Deus, a forma de relacionamento com Deus, a forma de se dirigir a Deus, está aqui nesse primeiro mandamento, que Jesus sintetizou. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, que Jesus vai resumir agora os 6 mandamentos, os 6 últimos mandamentos, em apenas um. E ele vai resumir da seguinte forma, está lá no versículo 39 de Mateus 22. Ele diz assim, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, qual é o resumo dos 6 últimos mandamentos daqueles 10 do Decálogo? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus pega aqueles 6 mandamentos e ele resume nessas poucas palavras. Amar o próximo como a ti mesmo. E esses mandamentos, se o primeiro mandamento, amar a Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o entendimento, ele estabelece o nosso relacionamento com a divindade, com Deus, e esse segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, ele descreve o nosso comportamento comunitário pessoal com os seres humanos, a forma como nós devemos nos comportar na sociedade e nos nossos relacionamentos interpessoais. Em Mateus 22:40, Jesus disse que destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja a sabedoria do Mestre Jesus Cristo. Ele pega os 10 mandamentos, ele transforma em 2 mandamentos e ele diz que esses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que ele vai dizer? Ele está dizendo aqui, ele está dizendo que a Bíblia toda a palavra de Deus, todo o relacionamento que nós devemos ter com Deus, toda a vontade de Deus, todo o relacionamento que nós devemos ter uns com os outros está resumido nesses 2 mandamentos. Todas as profecias, tudo que existe na palavra de Deus, se a gente obedecer esses 2 mandamentos, nós estamos cumprindo tudo que está escrito na palavra de Deus, porque esses 2 mandamentos, ele resume todo o conteúdo das Escrituras. E qual é o conteúdo das Escrituras? É o amor. O amor. A Bíblia trata, desde Gênesis ao Apocalipse, do amor. A essência de Deus é o amor. Deus é amor. Então, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós estamos cumprindo toda a vontade de Deus. Deus é amor. Na verdade, irmãos, eu acho que Deus gosta mais quando nós chamamos Ele de Pai do que de Deus. Porque às vezes quando nós nos relacionamos com a divindade, com Deus, parece ser uma coisa assim muito distante.
Mas quando nós chamamos o nosso Deus de Pai, é uma coisa assim muito próxima, muito íntima. Veja bem que quando Jesus nos ensina a orar, ele não nos ensina a dizer assim, chamar Deus. Ele fala assim, Pai, né? Pai nosso. Ele não diz Deus nosso, ele diz Pai nosso que está no céu. Então significa de que Deus, ele tem um amor tão grande e ele tem tanto compromisso e tanto cuidado conosco que ele gosta de ser chamado de Pai. Então por isso que esses dois mandamentos, eles são o cumprimento da Escritura Sagrada. E quando Cristo, esses dois mandamentos, ele contém todo o conteúdo da palavra de Deus, e quando Cristo aboliu o cerimonialismo, e ele formou uma nova nação para viver esses dois princípios da lei moral: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Este é o resumo de toda a palavra de Deus e de todas as profecias. E Jesus cumpriu esses mandamentos. E ele trouxe também sua verdadeira interpretação e aplicação. Porque os homens, eles não entenderam, os mestres, os rabinos da época, eles não entenderam a essência dos 10 mandamentos. E aí Jesus vai trazer, além de cumprir os mandamentos, ele vai ensinar a verdadeira interpretação e vai ensinar a verdadeira aplicação desses 10 mandamentos. Nós vimos que na palavra de Deus, estudando as Escrituras, que os fariseus, eles se preocupam mais com os atos externos da lei. Ou seja, para o fariseu, matar era tirar a vida de uma pessoa. Para o fariseu, adulterar era se deitar com a mulher do próximo. Então, era o ato consumado. Mas Jesus, ele ensina uma coisa totalmente diferente. Jesus, ele vai dizer que não é o ato cometido externamente apenas que é transgressão da lei, mas se tem um ato pensado, só o pensamento já é uma transgressão dos mandamentos. Ou seja, não precisa ninguém ir lá matar alguém para ser considerado por Deus como assassino. Basta ele ter ódio no coração, basta ele ter rancor, basta ele ter repulsa por uma pessoa. Ele já assassinou aquela pessoa no seu coração. E é por isso que Jesus disse: se você tiver ódio, se você tiver desejo de vingança, se você tiver amargura no seu coração, você já assassinou aquela pessoa. E não precisa você se deitar com a mulher do seu próximo para cometer adultério. Basta pensar, basta ter cobiça na mente de ter desejos contra a mulher do próximo para você cometer adultério. Então veja que o ensinamento de Jesus é muito mais profundo, porque ele vai tratar agora daquilo que está na nossa mente, porque aquilo que está na nossa mente é aquilo que nós somos. O que pensamos é o que nós somos, e tudo acontece na nossa mente. Por isso, irmãos, a devoção máxima, exclusiva à santidade de Deus é o grande e primeiro mandamento. O rabino, para testar Jesus, perguntou: Senhor, qual é o maior mandamento? Qual é o grande mandamento? Jesus não respondeu a pergunta dele. Jesus disse que ele tinha que amar a Deus sobre todas as coisas e acima de tudo, que esse era o grande mandamento. Então, o grande mandamento é a devoção máxima e exclusiva à santidade de Deus e que está registrado lá em Mateus capítulo 22, 37 e 38. Qual é o grande primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E este é o grande e é o primeiro mandamento. O culto exclusivo a Deus, porque está falando assim, aqui aparece várias vezes a palavra todo, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então ele exclui qualquer outro tipo de divindade a quem você ou a quem eu queira prestar algum tipo de veneração, algum tipo de adoração. Então é um culto exclusivo a Deus, que fundamenta todos os interesses e todas as nossas relações pessoais. Se nós cultuamos a Deus da forma que Ele quer, então isto vai fundamentar
a nossa adoração, o nosso culto a Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. O culto verdadeiro a Deus, ele molda toda a ética da nossa vida, a nossa forma de viver. Se nós adoramos a Deus, se nós confiamos em Deus, se nós respeitamos a vontade de Deus, e se nós temos um culto verdadeiro a Ele, então nossa ética de vida ela é moldada por esse relacionamento que nós temos com Deus, porque é a visão da santidade de Deus que moldará a visão da vida e do mundo. Para que nós fomos criados? Nós fomos criados para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a visão que nós devemos ter. E qual é a nossa visão de mundo? O mundo é um lugar passageiro. Não é aqui a nossa terra. Não é aqui que nós vamos nos estabelecer. Aqui não é a nossa morada eterna. Nossa visão do mundo, quando nós temos uma visão da glória e da santidade de Deus, nós temos a visão de como esse mundo realmente é e o que ele representa para nós. Então, nós vamos lembrar os 4 primeiros mandamentos. Quais são? Não terás outro Deus diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, e lembra-te do sábado para santificar. E a outra coisa, irmão, no segundo mandamento, diz que a nossa devoção máxima e exclusiva a Deus, ela moldará o relacionamento santificado com os outros. Então veja bem que quando Jesus responde à pergunta do rabino, do fariseu, que lhe perguntou, ele diz: o segundo mandamento, e semelhante ao primeiro. Então, o segundo mandamento, ele também é santificado. Ele também exige aquele mesmo grau de relacionamento que nós temos com Deus, e aquele mesmo grau nós temos que ter um relacionamento com o nosso próximo. Então, o nosso relacionamento com o nosso próximo deve ser um relacionamento santificado. E é justamente a devoção, o relacionamento que nós temos com Deus, lá no primeiro mandamento, no primeiro e grande mandamento, é que vai moldar a nossa relação de santidade com o próximo. Então, o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento exige santidade nos nossos relacionamentos. Se o primeiro mandamento exige santidade do nosso relacionamento com Deus, o segundo não é diferente, porque ele é semelhante ao primeiro. Porque a verdadeira motivação para um relacionamento santificado é o quê? É o nosso relacionamento de santidade, nosso relacionamento com Deus. É a santidade de Deus que molda o nosso relacionamento com o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? O nosso próximo é a pessoa que nós conhecemos, é aquele que está do nosso lado. Esse é o nosso próximo. E nós vamos lembrar então destes mandamentos, que são 6 mandamentos que regula a nossa relação com o nosso próximo, e que Jesus Cristo, ele resumiu esses 6 num só, que é: amarás o próximo como a ti mesmo. O primeiro é honrar o pai e a mãe. O segundo é não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar nada do próximo, nem a mulher, nem o jumento, nem o boi, nem a propriedade, nem nada. E para a conclusão, irmãos, nós vamos fazer aqui algumas aplicações. Primeiro, é que o primeiro fundamento de todas as coisas, de todas as nossas atitudes, de todos os nossos relacionamentos e de toda a justiça e santidade é o nosso culto a Deus. A forma que nós cultuamos a Deus, a forma que nós concebemos a Deus é que vai direcionar todas as nossas atitudes da nossa vida, todos, inclusive os nossos relacionamentos com o nosso próximo. Se nós não temos um bom relacionamento com Deus, nós também jamais teremos um bom relacionamento com o nosso próximo, porque os mandamentos estão vinculados, um é semelhante ao outro. Se o culto a Deus for interrompido, todas as virtudes se desmoronam e se dissipam. Não há sucesso em uma vida que não tenha um relacionamento com Deus. E o exercício da verdadeira religião é o fundamento basilar da vida piedosa.
O exercício de uma religião pura, santa e agradável a Deus é a base da nossa vida piedosa. A visão de Deus, ela afeta a nossa visão de vida e a nossa forma de viver. Quando nós vemos a Deus, aquela visão que Isaías, no capítulo 6 do seu livro, teve de Deus, e afetou a sua visão, a sua concepção de vida. E quando nós temos aquela visão de Deus, a nossa vida, a nossa visão muda, né? Nossa forma de viver é transformada. E quando nós contemplamos a santidade de Deus, nós temos um alto conceito sobre Ele. Quando o nosso culto é exclusivo a Ele e nós temos a contemplação, nós temos um alto conceito sobre Ele, e é esse alto conceito que nós temos dele, da santidade de Deus, que vai moldar a nossa vida e que vai nos dar uma ética de vida de acordo com a sua vontade. Nós somos atingidos e totalmente dominados por Deus quando nós contemplamos a sua presença. Nós somos totalmente dominados por Deus. Quando Isaías contemplou a presença de Deus, ele ficou totalmente dominado pelo Senhor. Ele teve uma visão santa de Deus, ele viu o quanto é grandiosa e majestosa e santa a presença de Deus, que ele olhou para si mesmo e viu a sua necessidade, as suas limitações e a sua dependência do Senhor. João Calvino, ele disse que os homens só ficam de fato impressionados com a convicção de sua insignificância quando se comparam com a majestade de Deus. Quando nós nos comparamos com Deus e vemos a grandeza e a soberania, a magnificência de Deus, nós percebemos a nossa insignificância. Quando nós contemplamos a justiça de Deus e vemos Deus julgando o Senhor Jesus lá na cruz do Calvário em nosso lugar, então, quando nós entendemos isso, que fomos perdoados pelo sacrifício de Jesus Cristo, e nós vemos o grande amor de Deus e a nossa vida exultante nesse mundo de trevas passa a ter grande significado. E nós temos grande prazer e teremos o grande prazer no cumprimento da lei de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, para que possamos compreender os mandamentos do Senhor e vivermos de acordo com a Sua vontade. Sabemos que não temos capacidade própria para o cumprimento desses mandamentos, porque é uma exigência muito alta, mas o Senhor Jesus cumpriu em nosso lugar e Ele também nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando nós não conseguimos cumprir, nós temos, ó Deus, a quem recorrer para pedir perdão para os nossos pecados e nos sentimos perdoados, justificados pelo Teu sacrifício lá na cruz do Calvário. Mas nos ajuda, ó Deus, a viver de acordo com a Tua palavra, em observação aos Teus mandamentos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.